Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. No nome santo de Jesus. Amém. Eu acho que já foi falado, o pastor César está em Fortaleza. O Francisco viajou para Brasília. E nós estamos aqui na nossa cidade, não é? Amém. Louvado seja o Senhor. Já foi falado, mas só repetindo para quem não estava, tem uns calendáriozinhos aí, na secretaria aí, no átrio, que o pessoal da Fé Perfeita fez e está distribuindo para você usar como marcador de página e para você não esquecer dos dias dos cultos. Está aí no átrio, viu? E é só isso, né, irmão Severino? Só um marcadorzinho, né? Então vocês pegam aí, é de coração, é de um brindezinho, ninguém vai pagar nada não. Amém? Você está feliz com Jesus? Amém? Você está satisfeito por Ele ser o seu pai, o seu amigo, o seu protetor? Amém? Jesus é a sua satisfação, não é? Tem um que diz assim, satisfação é ter a Cristo. E não há maior prazer já visto. Sou de Jesus e agora digo, satisfação sem fim. Amém? E tem outro que diz assim, coloca uma nota aí, vê se a gente dá conta de cantar, coloca Ré maior. Nós vamos ler Romanos capítulo 8. Cadê? Está sem som aqui? Liga aqui os instrumentos. Não precisa desligar não, que só eles pararam de tocar que não sai volume não. Sol maior. Sol. Se Jesus, Lá maior. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Bate palma outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, vai para outra nota. Palma, bate palma outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Coloca Mi maior, tá faltando uma notinha aí de vocês acertar aí. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Bate palma outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Acho que lá tá melhor mesmo, coloca lá, tá, aumentou muito agora. Aleluia. Vamos de novo. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Bate palma outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se tem paz no coração, leva. Agora é lento. É lento agora. Se tem paz no coração, levante a mão. Aleluia. Se é de Cristo a tua fé, fica de pé, você já está, né? Aleluia. Vamos todos se assentar. Vamos se assentar? E o irmão cumprimentar. E se Jesus te satisfaz, bate palma, mas bate palma
outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma, bate palma. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Fique aí no seu cantinho, cumprimente o seu vizinho. Dá um Deus abençoe ao seu irmão. E agora, bem baixinho, bate palma, bem baixinho. Bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se tem paz no coração, levante a mão. Se é de Cristo a tua fé, fica de pé. Vamos todos se assentar e um sorriso vamos dar. E agora, bem baixinho, bate palma, bate palma. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Mais rápido, bate palma. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Mais rápido, bate palma. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Aleluia! Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Vocês ficaram em pé e sentaram um bocado de vez, não foi? Se der sono, a gente canta de novo. O Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Vamos ler no verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te apresentar, nos apresentar agora, Deus, para que o Senhor possa ser misericordioso para conosco. E, Senhor, nos dá a oportunidade, Pai, de ouvir a Tua palavra. Nos dá a chance, Senhor, de podermos entrar à sala do trono e juntos contigo, Pai, desfrutarmos das bênçãos espirituais que o Senhor tem preparado para nós. Abençoe esse momento agora, Pai, que é tão importante. Que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com essa congregação, que todos nós juntamente aqui, ó Deus, possamos alcançar graça diante de Ti,
e conseguir, Pai, aquilo que nós temos orado e pedido diante do Senhor. Vem, Pai, estar conosco. Nós oramos, nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmão. Quando o irmão Brana pregou a mensagem Dores de Parto, ele leu essa escritura e ele falou exatamente sobre o momento em que nós estamos hoje passando, porque a terra ela está gemendo, a natureza ela está gemendo, tudo está sendo trabalhado dentro de uma expectativa de aproximação da vinda de Cristo, porque todas as coisas estão caminhando para esse nível. Você tem observado isso, que nada é por um acaso. Talvez os noticiários e as pessoas elas têm visto a globalização, o aquecimento global e problemas na natureza e tantos desastres ecológicos e guerras e tudo isso, mas isso é só apenas isso é o propósito no geral, é exatamente isso, essa expectativa que nós estamos nos aproximando da vinda de Cristo. E isso é um processo que não tem como retroceder, não tem como nós voltarmos a ter as coisas que nós tínhamos, aquele controle da natureza, chuva e tudo isso, mas hoje a gente tem visto uns lugares chovendo muito, outros morrendo de seca e aquela coisa devastando tudo, e a gente sabe que isso é a aproximação, é o final dos tempos, tudo isso está preparado. Pedro disse que essa terra, sabe, os seus alicerces, os seus fundamentos estão preparados, isso vai arder como fogo, e há essa preocupação na sociedade, há essa preocupação na ciência, há essa preocupação nos políticos, mas é um processo que não tem como voltar atrás. As coisas estão caminhando para esse fim, as coisas estão caminhando para esse desastre, as coisas estão caminhando para esse momento, e a igreja e o povo de Deus, ele tem que estar caminhando também para esse momento de preparação, para esse momento de buscar a presença de Deus, para esse momento que a Bíblia diz, chegou a hora, e agora é em que o sujo vai ficar mais sujo, e o limpo ficará mais limpo. É uma hora de preparação, é uma hora de buscarmos o azeite, é uma hora de buscarmos a presença de Deus, é uma hora de buscarmos essas etapas de Cristo em nossas vidas, essa etapa da graça, de subirmos à estatura de um varão perfeito. E é exatamente por isso que Paulo continuou a leitura e disse, olha, porque nós temos uma esperança. Não é uma esperança humana, porque ele disse, se nós estivéssemos esperando só aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já vê, isso não é esperança. Mas a esperança é esperar por algo que você nunca nem viu. Esperar pela sua vitória, esperar por esse momento em que Cristo, sabe, vai tomar os nossos corpos mortais, e como diz a Bíblia, esse corpo mortal será revestido da imortalidade. Esse corpo terrestre, que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa pensar naquela junção, desse corpo terrestre, se juntar com aquele corpo celeste e se transformar num corpo glorificado. Que coisa boa é você pensar nisso, é você pensar que Deus tem um corpo. Paulo disse, se esse corpo for desfeito, eu tenho um corpo preparado, não por homens, mas um corpo eterno no céu. Aleluia! Então, irmãos, olha, nós estamos trabalhando aqui dentro dessa convicção, que Cristo está voltando, que Cristo vem buscar a sua igreja, e que eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que eu sou a pessoa que estou preparando a minha vida para encontrar com Cristo nos ares. Essa tem que ser a sua convicção.
Esse tem que ser você tem que caminhar, sabe, desfrutando disso e olhando para você como Paulo disse, nós temos que viver aqui em espelho do que será lá. Ou seja, eu tenho que me portar aqui exatamente da maneira como um cidadão dos céus. Por isso que você, quando volta lá no Gênesis, você tem Abraão, e Abraão representava o quê? Abraão representava o quê? Fé. Abraão é a representação da fé. Mas a fé de Abraão não veio de Abraão. A fé de Abraão, ela veio de Deus. Porque a verdadeira fé não é aquela fé, eu tenho fé disso ou daquilo. Não, você tem que ter a fé do próprio Deus em você. Porque quem é fé é Deus. Você vai ver que as pessoas dizem que tem fé, a fé humana ou a fé intelectual, ela é uma fé limitada. Ela é uma fé que ela vai até o momento em que ela não travar com um obstáculo. Essa é a fé intelectual. Ela diz que crê, mas ela não crê. Ela diz que acredita, mas ela não acredita, porque vai caminhando. Então, quando ele se depara com o impossível, a fé dele cai todinha por terra. Vocês lembram daquele homem que chegou diante de Jesus e disse, se o Senhor puder, cura o meu filho? E Jesus perguntou para ele, se você crê, tudo é possível ao que crê. E aí ele olhou para Jesus e ele viu que ele não tinha fé para crer. E ele disse, me ajuda na minha incredulidade. Então a gente começa a entender que o que é fé? Fé é incredulidade. Fé é aquela pessoa que não crê. Por isso que existe o pecado. Por que existe pecado? Porque pecado é falta de fé. As pessoas que não têm fé, eles são pecadores. Por que um pecador ele não está assentado aqui? Porque ele não tem fé. Se ele tivesse fé que Jesus estava aqui, se ele tivesse fé que Jesus podia mudar a vida dele, então ele não seria um pecador, ele não seria um incrédulo, ele seria uma pessoa de fé. Então falta de fé é pecado. É por isso que um pecador, ele já é pecador por natureza. Você não pode chegar e dizer assim, você viu o que, por exemplo, um fumante. Pessoal olham para um fumante e chega espantado, rapaz, sabe o que foi que eu vi ali, irmão? Eu vi um fumante fumando. Lógico, ele já é fumante. Então você não pode se admirar, sabe, tudo que está acontecendo hoje na sociedade, não é de admirar, você chegar e dizer, eu vi um pecador pecando. Lógico, ele já é pecador. Não existe admiração nenhuma em você ver um adúltero, um homossexual, um fumante, um drogado, uma pessoa que está fazendo coisa errada, porque aquela é a natureza dele. Por isso que o irmão Brana disse, não condene o bêbado porque ele bebe, não condene o fumante porque ele fuma, porque aquilo foi a coisa mais de alegria que ele encontrou na vida dele. Mas no dia que ele encontrar uma coisa que é melhor do que a cachaça, que é melhor do que o cigarro, que é melhor do que o adultério, ele passará, ele acabará com aquelas coisas na vida dele. Então, agora a igreja, o crente, esse sim, ele pode cometer um pecado. O pecador, ele já é pecador por natureza, então ele não é novidade ele pecar, ele já peca desde que nasceu. Ele é um pecador. Agora, o cristão não. O cristão, ele nasceu separado. Deus o escolheu, como nós lemos aqui, olha, o que dantes conheceu, a estes predestinou. Então, ou seja, você já era um predestinado, você já era um escolhido, você já era um eleito. Então, a partir do momento que você conhece a Cristo, que você se torna uma nova criatura e você comete atos errados, aí sim, aí você vai se dar a oportunidade de pecar, porque um cristão, ele não nasceu para pecar, ele nasceu para ser santo. Um filho de Deus, ele não nasceu para cometer pecado, ele não nasceu para falhar. Então, quando ele tem falta de fé, quando ele deixa de acreditar, então ele se torna um pecador. Vocês estão entendendo?
O pecador, ele já é um pecador. Agora o cristão, ele pode se tornar um pecador. Porque ele não nasceu para pecar. Mas se ele pecar, aí sim, aí você pode dizer: o irmão caiu, o irmão falhou. Porque você não nasceu para cometer pecados. Agora, Jesus, o próprio Deus, ele é essa fé. Deus é fé. Então, para ele fazer com que para Deus fazer com que a gente creia nele, ele tinha que pegar uma parte dele e colocar dentro de nós. Porque nós mesmos não temos condições de termos fé. A nossa natureza, a nossa maneira de viver, a gente nasceu e já viemos ao mundo falando mentira. Então, nós não acreditamos, nós não temos fé. Precisa de Deus desprender uma porção de fé dele para colocar a sua fé dentro de nós para que nós crescêssemos. Então, o que é que Deus fez? Deus pegou algo dele próprio e colocou dentro de Abraão. Por isso que Abraão é o pai da fé. Porque antes de Abraão ser o pai da fé, porque na verdade o verdadeiro pai da fé é Deus. Ele que é o pai da fé, porque ele nunca duvidou daquilo que ele falou. Quando Deus disse: haja luz, ele acreditou que haveria luz. Quando ele formou todas as coisas, ele estava crendo que tudo aquilo iria acontecer. Então Deus é fé. Deus é a própria fé. E ele pega essa fé e espalha com o seu povo. Porque é assim, irmãos, olha para você um pouquinho, quando você, antes de você ser crente, você não acreditava em nada. Você não acreditava que existia um céu, você não acreditava que existia um inferno, você não acreditava de nada. Você vivia por aí vagando. Mas por que que hoje você acredita? Por que que hoje existe algo dentro de você que você diz assim: olha, eu creio que Jesus pode me curar. Eu creio que Jesus pode mudar a situação da minha casa, eu creio que Jesus pode abençoar a minha família, eu creio que Ele pode fazer, porque você tem fé. E por que que você tem fé? Porque Deus colocou essa fé dentro do seu coração. Amém? Então, Deus gerou a fé. Deus colocou essa fé em Abraão. E Abraão, por sua vez, isso já foi falado aqui, já foi estudado aqui. Abraão, por sua vez, gerou Isaac, que é a representação, vocês lembram? Do amor. Então a fé, ela gera o amor. Por quê? A fé, o irmão Brana disse, a fé é o chefe, a fé tem cabelo no peito, a fé, ela não duvida, a fé, ela não olha os obstáculos, a fé, ela não olha a barreira. Por isso que um cristão que é dotado por fé, nada é problema diante dele. Por isso que você, quando tem essa porção, o irmão Brana disse, fé é uma substância. Fé é algo que você tem, que você praticamente pode pegar e dizer assim: eu tenho, é meu. É meu. A fé, ela olha as coisas, a fé, ela olha as coisas que vão ser como se já fossem. A fé, ela não olha para o agora. A fé, ela olha para aquilo que vai acontecer. Por isso que Abraão, ele olhava para dentro dele e dizia: eu sou um pai. Eu vou ter, olha, eu sou o pai de nações, eu vou ter filhos, eu vou prosperar, eu vou crescer. Porque Abraão não estava olhando para o seu momento. E é essa convicção que você... Sabe por que tem pessoas que não acreditam em nada? Porque eles não têm visão. E fé é visão. Fé é visão. Olha, a fé, ela não olha o que é aparente. A fé, ela não olha o que é o momento. A fé, ela é uma coisa que ela acredita mais no futuro do que no presente. A fé, ela trabalha olhando lá na frente. A dúvida, ela trabalha olhando agora. A dúvida, ela trabalha olhando agora. Agora eu estou pobre, agora eu estou doente, agora eu estou com problema, agora minha família está complicada, agora eu estou numa situação terrível, agora está acontecendo isso hoje, mas a fé olha o amanhã. Aleluia, aleluia. A fé está olhando lá na frente e dizendo: minha vitória está vindo. A dúvida está olhando a doença, ele está olhando lá na frente a cura. A dúvida está olhando o problema, os obstáculos, ele lá na frente está olhando a solução, ele está olhando as oportunidades. Era assim que Abraão caminhava. Olha a diferença de Abraão para Ló. Ló é dúvida. E quando eles estavam para separar, Abraão disse: escolhe o lado que você quer ir.
E a dúvida, ela olha o presente. O que é que ela olhou? Olhou Sodoma, que estava pertinho, que estava cheio de campinas. E ele olhou e disse: eu quero Sodoma. E Abraão disse: eu quero o deserto. Deixa eu caminhar pelo deserto. Ele estava vendo lá na frente a nova Jerusalém. Ele estava vendo lá na frente uma terra que manaria leite e mel. Ele estava vendo lá na frente uma cidade que Deus iria edificar para o povo judeu. Mas Ló estava olhando o problema. É por isso que tem muitas pessoas que dão cabeçada, que fazem as coisas precipitadas, porque eles não conseguem olhar o que Deus está fazendo por eles. É por isso que Deus, ele tem essa característica. Deus, ele tem essa característica de não estar preocupado com o tempo. Nós estamos preocupados com o tempo. Então, na sua caminhada, meu irmão, sabe, você tem que estar olhando não para os problemas, porque a fé, ela não reclama. A fé, ela não questiona, por que está assim, por que tem esse problema, por que aconteceu, por que isso, por que aquilo. Não, a fé simplesmente diz: vamos caminhar, vamos para frente. Vamos subir. É meu. Eu vou, sabe, as promessas, essas foram as promessas, que a sua igreja possuiria a porta dos seus aborrecedores. Essa foi a promessa para Rebeca, essa foi a promessa para a semente de Abraão, que eles possuiriam a porta dos seus inimigos. Isso é fé, isso é caminhar pela fé. E quando você caminha pela fé, as coisas vão acontecer. Mas toda essa fé, se ela não tivesse a possibilidade de gerar um amor, Paulo disse, Coríntios 13, se eu tivesse fé para transportar os montes e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Então você vai ver que uma coisa, ela acompanha a outra. Não adianta você ter fé de transportar, de curar enfermos e de fazer tantas coisas, se você não tem a essência de Deus, que é o amor. E o amor, você vai ver na estatura de um varão perfeito lá. A fé é o primeiro degrau, a fé é o alicerce, a fé é a base, a fé é o início, a fé é o que estabelece. Mas lá na ponta da pirâmide, você encontra o amor. Porque o irmão Brana, quando esteve lá, ele disse: lá só entra o perfeito amor. E o que é amor? O que é amor? Porque Deus é amor. E nós sabemos que existem vários tipos de amor. Existe o amor humano, existe o amor platônico, existe o amor, filho, né, que é o amor humano, mas o amor de Deus é chamado de amor ágape. E o que é amor ágape? O amor ágape é aquele que tem a condição de fazer algo que outras pessoas não fariam. Por exemplo, irmão Antônio, só para vocês entenderem o que é o amor de Deus. Deixa eu dar esse exemplo novamente. O senhor tem um filho, o senhor só tem um filho, né? Só tem um filho homem, eu também só tenho um filho homem e uma filha. Também, estamos em empate, né? Só que o meu ainda é novinho, o seu já... 2 netas, vamos pensar só nos filhos. O senhor tem um filho e eu tenho um filho. E o meu filho e o seu filho tomam um avião. E esse avião vai cruzando o oceano e o avião dá um problema e vai cair, vai morrer todo mundo. Mas o senhor tem a oportunidade de salvar uma pessoa, que pode ser ou o meu filho ou o seu filho. Quem que o senhor salvaria? O meu filho ou o seu? E o meu? Ele salvaria o filho dele. Sabe o que foi que Deus fez? Deus deixou o seu filho morrer. Esse é o amor de Deus. A Bíblia diz: Ele não poupou o seu único filho, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. Amém? Então é isso que Deus fez, isso é o amor de Deus. É um amor onde Ele se coloca no lugar dos outros, aonde o próprio Deus escolheu sofrer por os outros. Jesus disse, o irmão Brana disse na mensagem Conferência com Deus, que Jesus estava ali naquele sofrimento, sabe, sofrendo pelo um povo indigno, pelo um povo que não merecia, pelo um povo ingrato,
pelas aquelas pessoas que não tinham merecimento de nada. E o irmão Branda disse que o próprio Espírito Santo chegou numa conversa, porque Deus, Ele é assim, olha, as pessoas que não conhecem a Bíblia, eles ficam encabulados com Deus, porque eles dizem, como é que Deus pode falar com Ele mesmo? Não é? Porque ele disse, se Deus, se só existe um Deus, como que Ele pode falar com Ele mesmo? Porque você vê Jesus, você vê Deus falando consigo mesmo, ou falando com os anjos, porque esse é Deus. E ele dizia, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Como é que ele estava falando com o Pai, se ele era o Pai? E eles não conseguem entender isso. Mas ali estava a forma humana falando com a parte divina. Ali estava o homem que sentia dores, ali estava o homem que chorava, ali estava o homem necessitado, falando com aquele ser espiritual que não sente dor, que não se cansa, que não tem fim, que não tem início de dias nem fim de vida. Ali estava o próprio Deus. E ele disse, você precisa passar por isso? Você tem que passar por isso? Ele disse, eu amo eles. Então Deus, Ele teve essa característica, porque esse é o amor de Deus. Por isso que a fé sem o amor, ela não tem frutos. Porque o que vai gerar os frutos do Espírito é isso aqui, olha, a fé ela tem que gerar o amor. Então se você tem fé e não tem amor, isso nada aproveita. Por isso que, olha, aquilo que está em Deus tem que estar na sua igreja. Por isso que a igreja ela tem que ser dirigida pelo amor divino. Pelo amor do próprio Deus. E esse amor de se colocar um no lugar do outro. Esse amor de dizer, eu vou orar pelo meu irmão, eu vou me colocar no lugar do meu irmão, eu vou tomar as dores dele. Porque Deus tomou as nossas dores. Veja que Deus ele poderia salvar o seu filho, mas Ele escolheu salvar a nós que não éramos filhos. Ele escolheu cegar o seu povo judeu para dar visão para os gentios que são os zambujeiros bravos. Isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus. Então você encontra aqui, olha, a fé que era Abraão, gerou Isaac, que é o amor. Porque Deus é fé, mas Deus também é amor. Então tudo que tinha ali, em Abraão, em Isaac, em Jacó, em José, que é fé, amor, graça e perfeição, aquilo veio do próprio Deus. Então dentro dessas etapas você encontra Deus que é fé, que colocou fé em Abraão, que Abraão gerou Isaac, que é o amor, que é o próprio Deus. Agora, o que é que Isaac gerou? Isaac gerou a graça. Mas, por que Isaac tinha que gerar a graça? O que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos. Graça é um favor imerecido. Agora, por que tinha que acontecer isso no projeto, no plano de redenção de Deus? Porque Deus ele tinha que manifestar a graça. Deus ele tinha que manifestar a graça. Então, para Deus manifestar a graça, graça é um favor que ninguém merece. Como que ele ia fazer um favor se não ia haver ninguém precisando de um favor? Por que tinha no plano, na mente de Deus, já existia graça? Porque Deus é graça. E graça é favor. E para acontecer um favor, alguém tem que precisar do favor. Ou seja, Jesus é Salvador. Jesus não é Jeová Salvador, isso quer dizer Jeová Salvador. Olha, então para ele ser Salvador, alguém precisava se perder para ele salvar. Então quando Deus fez o homem, Deus já sabia que o ser humano ia cair. Olha, pensa no próprio Deus. Eu falei aqui que as pessoas não entendem, Deus conversando com Ele mesmo. Mas é isso, o salmista disse, por que te abates, ó minha alma? Ele estava falando com quem? Com Ele. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Entendeu? Então Deus no seu plano de redenção, na sua mente eterna, Ele pensou em mim e em você. A Bíblia diz que nós estávamos na mente de Deus desde antes da fundação do mundo.
Então, antes da fundação do mundo, ele estava pensando nos seus atributos, ele estava pensando na sua manifestação. Então, ele pensou: eu vou criar o homem, mas eu sou Salvador. O que eu vou fazer para salvar o ser humano? Porque para me salvar, eles vão ter que cair. E Deus não fez o homem cair. Deus não faz o homem mentir. Deus não faz ninguém pecar. Deus não faz ninguém adulterar. Deus não manda ninguém para o inferno, porque Deus é limpo. Deus é santo e Ele não tem condição de fazer isso. Quando Acabe estava para ir a Ramote de Gileade, para tentar conquistar aquela terra, ele precisava induzir Acabe a ir para ali, descer a Ramote. Mas como ele ia fazer Acabe descer a Ramote? Precisaria de alguém chegar em Acabe e dizer que ele ia ter vitória. E ele não ia ter vitória, então precisaria alguém mentir. E Deus não ia inventar uma mentira para Acabe. Mas a Bíblia diz que um espírito subiu e disse assim: eu vou lá e serei um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. Ou seja, então, sabe, Satanás, ele nada mais é do que um empregado de Deus. Deus, ele não faz ninguém mentir, mas o próprio Satanás ele é o pai da mentira, ele é o pai da frustração, ele é o pai do roubo, ele é o pai da prostituição, ele é o cabeça disso tudo. Então, o que Deus deu para o homem? Ele precisava manifestar o atributo de Salvador. Ele precisava manifestar o atributo da graça. Então ele fez algo que ele disse: se eu der uma oportunidade para o homem vai cair de primeira. E sabe o que foi que ele deu para o homem? Para o homem cair? O livre-arbítrio, o poder de escolha. Então, quando Deus fez o homem e disse: olha, vocês têm direito a escolher. Pronto. Acabou a oportunidade de você andar direitinho. Se Deus não tivesse dado a nós o livre-arbítrio, Eva não ia cair. Que ele ia dizer: você não pode comer e pronto. E ela ia dizer: eu não tenho direito, não posso nem olhar. Eu não nasci para escolher nada. Mas ele deu livre-arbítrio para o homem. E o livre-arbítrio está levando muita gente para o inferno. E o livre-arbítrio está fazendo muita gente se perder. Porque se você for olhar, o ser humano, ele não sabe escolher nada. O ser humano, ele não tem capacidade, todas as escolhas são erradas. Você vai olhar, por que existe tanto divórcio? Porque não sabe escolher. Por que existe tanta gente quebrando financeiramente? Porque não sabe escolher. Por que existe tanta coisa errada? Porque as pessoas não têm escolhas próprias. Tudo que o ser humano escolhe, ele escolhe errado. Se ele não for dirigido por Deus, ele vai escolher errado. E ele deixou Adão e Eva lá no paraíso e eles tinham direito a escolher. Você vai ver que Eva, quando se encontrou com a serpente, ela tinha duas opções: ou provar da árvore, ou não provar. Não foi a serpente que pegou ela pelos cabelos e disse: vem cá, mulher, eu vou te torar agora. Não foi. Ela escolheu. Ela escolheu provar, ela escolheu entrar. Ela escolheu ter um caso lá. Porque é assim, meu irmão, tudo é uma escolha. Satanás, ele não tem poder e nem autoridade de obrigar ninguém a fazer nada. Satanás, ele não vem com cigarro assim e diz: fuma esse cigarro. Abra a boca que eu vou meter um cigarro na tua boca. Ele não faz isso, não. Satanás, ele não vem com uma mulher e diz: toma essa mulher e vai para o motel agora com ela. Não, ele não faz isso, não. Ele não faz isso, ele não vai lá e liga a televisão sozinha e pega a cabeça do camarada e diz: assista essa novela aí, você tem que assistir. Ele não faz isso. É nós que escolhemos errado. Ele é especialista. Ele é o indutor, ele é o vendedor de ideias, Satanás. Tem um camarada bom de vendas, chama-se Lúcifer. Ele é bom vendedor. E o bom vendedor, ele faz você girar sua cabeça, você endoida para comprar aquilo ali. Esse é Satanás.
ele é um bom vendedor, ele tem palavras. Ele é rico em palavras. Ele é especialista, olha, ele conhece toda a gramática, ele conhece todas as colocações, ele conhece tudo ele conhece, ele sabe exatamente o que falar, o que fazer, a hora, sabe, ele entra e ele leva você na emoção. Ele anda, ele leva você conforme a ideia que ele quer vender. Foi isso que ele fez para Eva. Ele chegou para ela e disse: Evinha, minha filha, olha, você é assim, você é bonita, você é top, você é não sei o quê, isso aqui, olha, você vai gostar tanto, você vai ficar tão inteligente. E Eva ficou doidinha. Paulo disse isso. Satanás enganou e seduziu a Eva. Ele não obrigou a Eva, mas ele a seduziu, porque ele é especialista nisso aqui. Ele é especialista em fazer a pessoa ser seduzido, engodado, e daqui a pouquinho o camarada já está fazendo a bobagem. Sabe, lá está, como eu falei, ele não pega, mas ele faz você pensar que aquilo é bom. Ele faz você imaginar que aquilo que você vai entrar é bom. E ele vem com uma conversa bonita e diz: vai ser tão bom, ó, pensa num negócio bom, aí você se drogar. É uma indução, é uma colocação, como eu falei, ele é um vendedor, e o camarada ele é especialista em vender as capetadas dele lá. Eu sou vendedor, mas eu não aprendi com ele não. Essa é a função do vendedor, é fazer você comprar, é fazer você adquirir, é você, sabe aquilo que você já comprou e depois você diz: para que eu fui comprar isso? Para que eu fui entrar nisso aqui? Mas você já fez. Esse é Satanás, ele enrola, aí daqui a pouco o camarada cai a ficha e diz: para que eu fiz isso? Por que eu entrei nessa? O que eu falei? Por que eu fiquei nervoso daquele jeito? Porque tinha um vendedorzinho lá mostrando para você que você é o cara, que você merece, que você precisa, que você é bom, e ele mete conversa, e o camarada fica doidinho. Ele arruma cheque, ele arruma dinheiro emprestado, ele arruma tudo, mas ele vai comprar. Ele faz tudo para entrar naquilo ali. Eva ficou louca, ela tinha que fazer aquilo, mas não foi Satanás que a obrigou, ela fez porque ela tinha o livre-arbítrio. As pessoas entram no pecado porque eles têm direito a escolher. Então você tem o direito a escolher, ou você vai fazer ou você não vai fazer. Ou você vai ficar nervoso, você tem a opção também de escolher não ficar nervoso. Você tem a opção de ir para o céu ou você tem a opção de ir para o inferno. É você que está escolhendo, é o livre-arbítrio que Deus deu, e isso está fazendo muita gente ir para o inferno, isso está fazendo muita gente se perder, porque as pessoas só estão escolhendo as coisas erradas, as pessoas só estão tomando o caminho errado, o caminho da destruição. E nós somos filhos de Deus, nós somos guiados por Deus, e se eu sou guiado por Deus, então eu não tenho domínio próprio. Então não tem escolha. Um filho de Deus, eu vou falar uma coisa para vocês, um filho de Deus, genuinamente filho, ele não tem escolhas. Ele abre mão do livre-arbítrio dele. O mundo, ele ama o livre-arbítrio. Você vai ver que as mulheres, elas buscaram até conseguir os seus direitos, até conseguir ter o livre-arbítrio e ter direito a trabalho, e ter direito a voto, e ter direito àquilo, mas o que levou o direito das mulheres, ao nível que levou as pessoas terem direito de conseguir terem suas próprias escolhas. Veja o desmando que está na sociedade. Então, tudo isso, sabe, são estratégias de Satanás. Então você vai ver que a Eva caiu, Adão ele não foi empurrado a cair, mas Adão, quando viu a condição de Eva, ele disse: eu vou também. Ele não foi enganado, ele foi porque ele escolheu ir. Ele escolheu cair para Eva não morrer sozinha. Essa foi a opção que ele escolheu para ele. Então é assim todos os seres humanos. Então você toma a história da sua vida e veja quantas escolhas erradas você já fez. Veja quantas coisas, e detalhe, e se você continuar tentando escolher sem a ajuda de Deus, vai continuar fazendo escolha errada, vai continuar batendo com a cara na parede, vai continuar dando passo precipitado, porque um filho de Deus, ele não tem, sabe, a opção livre-arbítrio, ele descarta da vida dele.
Paulo disse: olha, eu não quero livre-arbítrio. Eu não quero livre-arbítrio, eu quero que o Senhor dirija a minha vida, que não mais viva eu, o eu com as escolhas, o eu cheio de ideias, o eu cheio de inquietações, o eu que decide. Não, nós temos que matar o eu. O eu é uma coisinha, sabe? É um ego, é uma coisa que engrandece, é uma coisa que eu posso, eu vou e faço. Eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sei fazer, eu sei entrar, eu sei sair, e por causa do eu tem muita gente morrendo. Você tem que pegar o eu e matar o seu eu. Você tem que pegar o seu orgulho e tirar ele de fora. E tudo isso está concentrado nesse poder de decisão, nesse poder de escolha. Nesse poder de dizer eu quero, eu posso, porque não, você vai ver que todas as escolhas são erradas, inclusive a escolha de ir para o céu, inclusive a escolha de escolher o próprio Deus, porque Jesus disse assim: não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Você está vendo que as escolhas é tudo errada? Nem isso a gente deu conta de escolher. Nem isso a gente deu conta de escolher, porque você nasceu, o que é que você escolheu? Você começou a crescer, daqui a pouquinho você escolheu mentir, você escolheu fumar, você escolheu beber, você escolheu ter namoro errado, você escolheu viver uma vida errada, depois você escolheu uma igreja errada. Tudo escolha errada. Escolheu ir pelos caminhos errados, todas as escolhas foram erradas, mas quando Cristo tomou e se aproximou e cruzou a história da sua vida, e Ele próprio fez a escolha e disse: vem cá, eu escolhi você, eu escolhi você, e trouxe você para cá. Aí sim, aí você tem a oportunidade agora de pegar as suas escolhas e dizer: Deus, olha, eu não quero escolher mais nada, eu quero que a partir de agora o Senhor escolha por mim. Escolhe por mim, Deus, escolhe por mim. Por isso que Jesus disse: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Mas para isso é uma entrega, sabe, é ter coragem de dizer: Senhor, eu não quero fazer, eu não sei fazer, eu não dou conta de fazer. É reconhecer o próprio fracasso, é reconhecer a incapacidade de tomar escolhas, é reconhecer a sua incapacidade de não dar conta de fazer nada. Deixa Deus dirigir os seus passos, deixa Deus guiar a sua vida, deixa Deus dizer a você o que é que tem que fazer. E dizer: Senhor, olha, o que é que eu tenho que fazer? Qual o trabalho que o Senhor me quer? Qual o casamento que o Senhor quer para mim? Como é que o Senhor quer fazer na minha vida? Para onde o Senhor quer me dirigir? Todas as coisas, meu irmão, se tudo que nós fôssemos fazer, nós parássemos e disséssemos: Senhor, olha, me mostra aqui. Senhor, me orienta aqui o que é que eu tenho que fazer. Não, mas eu orei. Orou como? Porque tem oração que não é oração, é recado para Deus. Senhor, eu estou querendo, Senhor, eu estou querendo, eu estou pensando em mudar para aquela cidade, eu estou pensando em ir para ali, e eu queria que o Senhor me abençoasse nessa mudança. Ou seja, ele já sabe que vai mudar, ele só está pedindo para Deus abençoar. Ele não perguntou se ele tinha que ir para ali. Ele veio comunicar para Deus que ia mudar. Senhor, eu estou namorando com aquela moça, com aquele rapaz, e eu queria que o Senhor abençoasse esse namoro e o meu casamento. Ele não perguntou se era aquela moça, ela não perguntou se era aquele rapaz. Ele foi lá orar para dizer: Senhor, estou casando, viu? Dá um jeito aí que eu estou casando, vai ser com aquele mesmo, só tem aquele. Aí pronto, aí Deus, tá bom, vá. E Deus, ele é tão educado, Deus, ele é tão fino, o irmão Brana disse que ele é tão fino, ele é tão cavalheiro, que ele respeita as nossas decisões. Se tem uma coisa que Deus faz é não discutir. Deus não chega assim e diz: vá não, você não vai não, viu? Ele diz: vá. Vocês lembram do Balaão? Senhor, eu quero descer lá, o homem está aqui e tudo, cheio de dinheiro, né? Já apresentaram tanto dinheiro para mim, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou. Ele não foi orar consultando, ele queria ir. Deus disse: então vai, oi de Lula, vai procurar o dinheiro, vai atrás do dinheiro.
Depois a jumenta vai ajeitar a tua perna lá na frente. Deus libera para você ir, Deus respeita. Ele, olha, porque Deus deu, aquilo que Ele dá, Ele não tira mais não. Ele deu o livre-arbítrio, Ele não vai tirar o livre-arbítrio. Ele vai respeitar a sua decisão, Ele vai respeitar o seu poder de escolha. Mas Ele sabe que a tua escolha, a tua decisão, não vai levar em nada. Deus, Ele já sabe, Ele fica olhando, eu vou olhar, o que é que vai acontecer com ele lá? Vai lá, aí você vai, você está sabido, você acha que acertou. Eu sou 10 anos demais, viu? Oh, eu consegui, e aqui, tá. E no começo até dá certo. No começo as coisas até encaixa direitinho. Balaão montou na jumenta e saiu tão feliz, o dia raiando, os passarinhos cantando, e ele feliz e cantando um hino. Ele achava que ia dar certo. Quando Paulo estava naquele navio, e Paulo levantou e disse, não vamos tomar essa embarcação, a gente vai ter problema, e o homem e o piloto confiavam mais no que dizia o chefe do que no que dizia Paulo, e eles tomaram a embarcação, e o mar estava calmo, e o vento estava soprando bonitinho, e tudo estava tranquilo, e eles foram embora, porque assim, Satanás, ele mostra apenas o iniciozinho da conversa. Ele não mostra o que está por trás daquilo que vai acontecer. Ele está dizendo para você, vai ser tão bonito. É como se fosse, ele mostra só um cartaz assim, ó, como é que vai ser, ó. Está vendo aqui como é que vai ser bonito? Aí quando você chega lá e você vê que o negócio não é desse jeito. Você diz, rapaz, bem que eu podia. Os homens falaram, Paulo chegou para eles e disseram, bem que vocês podiam ter me ouvido lá no porto, lá em Creta antes de partir. Teria evitado todo esse transtorno, toda essa perca. Por que vocês não me ouviram? Por que as pessoas não ouvem os conselhos de Deus? Você não sabe que você não dá conta de nada? Gente, se tem, olha, no mundo todo, se tem uma mensagem, se tem algo que nos identifica que a gente não é nada, é essa mensagem. Essa mensagem, ela chega assim para mim, para você, e ela consegue mostrar para mim, para você, e diz, olha, você quer saber de uma coisa? Você quer saber quem você é? Porque assim, aí fora, os teólogos, os pastores, os inteligentes, eles chegam para mim, para você, e dizem assim, você é o cara. Você dá conta, rapaz. Vai, meta a cara, trabalha, vai para cima, e o camarada fica achando que ele é o cara mesmo. E ele vai, e ele acredita que ele é bom, você é inteligente, e ele estuda e se forma, e tal, você é 10 anos, e tal, e o cara acredita naquilo, e vai, daqui a pouco bate com a cara na parede. Aí essa mensagem, ela vem e diz exatamente o contrário, por isso que tem gente que não gosta da mensagem, que a mensagem vem e diz assim, você é fedorento, você é um trapo de imundície, você não é nada, você é um coitado, e acaba com a gente, sabe? E a gente tem que dizer, é verdade, eu não sou nada. O irmão Brana disse, eu não sou nada. Quando Deus me escolheu, eu não era nada, eu continuo não sendo nada, mas ele disse, mas tem uma diferença, eu sou um nada nas mãos dele. É melhor ser um nada nas mãos dele, do que ser um sábio do outro lado. Do que ser o inteligente do outro lado, do que achar que eu dou conta do outro lado. Então a mensagem, ela vem e identifica para mim e para você, você não dá conta, você não pode. Por que a mensagem faz isso? Porque a mensagem quer que você aprenda a depender de Deus. A mensagem, ela quer que você aprenda a depender dele. Você tem que entender que eu não dependo, olha, você não depende da sua inteligência, você não depende do seu jogo de cintura, você não depende da sua lábia, você não depende do seu dinheiro, você não tem que depender da sua família, nem do seu pai, nem da sua mãe, você só pode depender dele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Então não era Abraão que era o cara, o pai da fé, era Deus em Abraão. Não era Davi que era o bambambam e derrubou o gigante e matou não sei quantos filisteus, era Deus em Davi.
Não era Elias que podia chegar e fazer não chover, não cair orvalho, mas era Deus através de Elias. Não foi o irmão Brana que podia chegar e dar vista a cegos e curar enfermos e levantar doentes e levantar pessoas mortas, mas era Deus na vida de William Brana. Não é você porque estudou, porque é inteligente, porque fez ou porque conseguiu, mas é Deus na sua vida que está te sustentando. Aleluia! Essa é a diferença. É nós entendermos que nós dependemos dEle. É nós dependemos que eu não posso dar um passo se Ele não estiver me guiando. Quando você chega a essa consciência, meu irmão, você tem medo de fazer qualquer coisa sem primeiro pedir orientação a Deus. Você tem medo de tomar qualquer decisão sem primeiro consultar a Deus. Você fica receioso, se eu fizer e não consultar. Não, eu tenho que procurar, eu tenho que falar com Ele, eu tenho que perguntar para Ele. Você começa, sabe? E é isso, nós somos ovelha. A ovelha, ela não tem direção própria. Toda ovelha, ela precisa de um pastor. E nós temos o sumo pastor. Se você soltar uma ovelha aqui dentro desse mato, ela morre, aí não sai daí dentro mais nunca. Ela não sabe para onde ir, ela não sabe se vai para o norte, se vai para o sul, se vai para o leste, se vai para o oeste. Ela fica balindo e não sabe a sua direção. Mas quando vem um homem ali na frente e diz, vamos por aqui. Vamos, esse é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nós temos que trilhar. Ele é o caminho que você tem que seguir. Então quando você toma e esquece que você tem direito a escolher, esquece que você tem livre-arbítrio e diz, não Deus, olha, eu quero ser guiado por Ti. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Muda tudo. As coisas mudam. Então, o que é que Deus fez? Esse Deus que é fé, gerou o amor, e o amor vem agora e gera a graça. E a graça é o favor que eu e você não merece. A graça é o favor que eu não merecia, que nós não merecíamos. Que nós não tínhamos condições. Deus olhar para mim e para você, eu não sei, sabe, o que é que Deus viu em nós, hein? O que é que Deus escolheu a mim e a você para ser salvo? O que é que Deus nos predestinou? Agora, nós sabemos que, veja o que é o homem, veja o que é o homem e as escolhas do homem. Vamos continuar aqui, antes da gente entrar na graça. Quando Deus, que é fé, Abraão, que gerou o amor, que é Isaac, que gerou a graça, que é Jacó, lá estava a graça, mas quando os filhos de Jacó cresceram, eles se tornaram um povo, eles desceram para o Egito. Quando eles voltaram do Egito e pararam diante do Monte Sinai, o irmão Brana disse, e lá no Sinai, eles preferiram escolher a lei ao invés da graça. E o irmão Brana disse, esse foi o erro deles. Escolha errada. Escolha errada, porque a graça ela vem e diz assim, ó, eu estou com você, eu vou lhe ajudar. A graça, se você cair, você caiu, bateu com a cabeça, você não merece, mas ele diz, eu vou te levantar de novo. A graça é assim, você chega na sua empresa, faltou ontem, chegou atrasado e o patrão vem e diz para você de novo. Aí na outra semana você chega atrasado de novo e o patrão de novo. De novo, a lei vem assim de estar demitido. A graça vem e diz assim, eu vou te dar mais uma chance. Essa é a diferença da lei e da graça. Mas eles preferiram a lei. E o que é a lei? A lei é algo que nos mostra onde a gente está errado. Agora, por outro lado, a escolha da lei foi algo que Deus colocou diante deles, porque Deus é assim, Deus mostra e Deus sabe que a gente vai escolher o errado. Por que Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal no meio do jardim? E deu livre-arbítrio para Eva? Porque ele disse, eu sei que ela vai escolher errado e depois eu salvo ela. Por que Deus deixou lá com Moisés duas opções, graça e lei? Deus sabia, o povo vai escolher a lei.
E por que que na mente de Deus ele sabia que o povo ia escolher a lei? Porque a lei ia mostrar ao homem que eles precisavam de um remidor. Sabe por quê? Foi por isso que eles escolheram a lei. Porque a lei ia mostrar para todo aquele povo durante todas aquelas eras que lá na frente eles iam precisar de um remidor que ia pegar a lei e ia transformar a lei agora em favor e merecida em graça. Porque ninguém conseguia sair da lei, todo mundo, você quer ver isso lá em Romanos? Paulo disse, olha, a lei, ela identifica que eu sou um pecador. A lei, ela vem e diz assim, não adulterarás. Mas se não houvesse a lei, eu não ia saber que adulterar era pecado. É como você ter ali uma placa de trânsito, não pode estacionar. Mas por que você sabe que aquela placa está dizendo não pode estacionar? Porque você estudou e conhece as leis de trânsito. Quem nunca estudou, vai olhar para aquilo e vai ver um E com um negócio vermelho no meio. Você sabe o que quer dizer isso aí? É um E. É o quê? Sei lá, pode ser estrada, escola. É um E. Não, aquele E quer dizer proibido estacionar. Quem conhece a lei sabe que é proibido estacionar. Então a lei foi dada para o povo conhecer o que era proibido, o que não se podia fazer. Mas a lei apenas identificava que o pecador era pecador. Mas a lei não tirava ele da prisão. É mais ou menos assim, um policial vem e diz assim, você está preso. Por que eu estou preso? Porque você transgrediu a lei. Então a lei vem e prende você. Essa é a lei. A lei existe para isso. Então por que Deus deu a lei? Para ele vir agora como advogado e tirar a gente da cadeia. Porque a lei coloca você preso, mas Jesus vem e disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, Ele é o libertador, Ele é aquele que abre as cadeias, Ele é aquele que abre a porta para você passar. Louvado seja Deus. Então, a lei foi dada para o homem descobrir que ele precisa de um Salvador. Então, o problema, você vai entender que o problema, quando Paulo está lá falando isso em Romanos 7, o problema não era a lei, que Paulo vem e diz assim, a lei é boa. Mas ele vem e diz assim, mas a carne, o mal que está em mim, esse é o problema. Então o problema não era a lei, o problema era a carne. Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele estava debaixo da lei, e a lei toda hora vinha e dizia, você está errado, você está errado, você está condenado. Isso é a lei, mas Jesus Cristo, que é o nosso advogado, por isso que João vem e diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se algum pecar, nós temos um advogado. Aleluia, que é o autor da graça, que é o autor do favor imerecido. Então a lei prende você, a graça liberta você. A lei deixa você acorrentado, mas a graça vem e liberta. Agora, para essa graça abundar de uma maneira correta na sua vida, Romanos 8, Paulo disse, olha, a lei é o policial. O irmão Brandon disse, a lei é o policial que prende você. A graça é o favor que liberta você. Mas para que a graça abunde, é necessário você ter uma coisa que vai fazer a graça trabalhar ao seu favor. Sabe o que é? O Espírito Santo. Porque senão você vai ficar preso e solto direto. É aquele ladrão que o camarada vai lá, prende. Aí no outro dia ele rouba, prende de novo. Aí vem um lá e solta, prende de novo. Vai ó, e prende de novo. Então precisa de um ser sobrenatural entrar na sua vida, para que quando o Filho te libertar, você realmente saiu dali regenerado. Você saiu dali liberto de verdade. Não liberto apenas de uma cadeia, mas liberto do pecado. Aí Paulo vem e diz assim, nenhuma condenação há, ou seja, nenhuma prisão vai existir mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que o problema era a carne, mas andam segundo o Espírito. Aleluia! Então, o que de fato é uma coisa atrelaçada à outra? O Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele vem e mora em você,
e te dá a oportunidade da graça fazer esse favor, porque aí a graça liberta você e você está livre. O favor, o que é o favor? É ir lá e tirar você sem você merecer. O favor é aquilo que o irmão Brana contou, daquele homem, veja o que é. O irmão Brana contou de um rapaz que foi ali e matou o filho de um rei. Eu já estou terminando. E aquele rapaz foi lá e matou um filho de um rei. E o rei foi lá na cadeia e disse: eu quero ver o rapaz. E chegou lá, e o rapaz estava sentado de joelhos, lá no canto da parede. E o rei entrou e disse: você matou o meu filho. E o rapaz ficou calado. E ele disse: por que você matou o meu filho? E aquele rapaz disse: porque eu tinha inveja dele. Eu queria ser ele. Ele era o seu filho. Ele tinha tudo e eu nunca tive nada. Ele tinha um pai e uma mãe, e eu sou um filho sem pai e sem mãe. Eu nunca conheci meu pai e minha mãe morreu. Ele tinha uma casa, ele tinha uma cama, e eu vivo perambulando pela rua. Ele tinha tudo e eu não tinha nada. E eu fiquei com raiva daquilo. E eu fiquei com inveja dele, e eu fui lá e eu o matei. E aquele rei olhou para aquele jovem, e ele tinha mais ou menos a mesma idade do seu filho, que tinha sido assassinado. E ele foi lá no delegado e disse: cadê o processo contra esse rapaz? E o delegado mostrou para ele, ele pegou todos aqueles processos, rasgou, jogou aquilo no lixo e disse: agora vamos lá. E foi lá na cadeia, abriu a cadeia e disse: vem cá, rapaz. E o rapaz veio. E ele disse: vem cá, eu vou levar você. E levou ele para casa, deu um banho nele, colocou uma veste bonita nele, pegou o anel de príncipe e disse: você matou meu filho, agora você vai ficar no lugar do meu filho. E colocou o anel no dedo daquele rapaz. E aquele rapaz saiu de um assassino e se tornou agora um príncipe. Sabe? E o irmão Brana disse: isso é graça. Deus pegou você, porque por causa de você, o Filho de Deus foi morto. Por causa de mim e de você, o Filho de Deus foi morto. Sabe para quê? Para Deus pegar você que vivia lá na prisão, sendo açoitado por Satanás, sem um pai, sem uma mãe, sem uma proteção, sem uma guarda. E Deus foi lá, pegou você e disse: vem cá você, eu vou te dar uma veste nova. Eu vou colocar um anel no teu dedo. Eu vou te lavar e te purificar de todo pecado. E agora você vai se assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. E você será o meu filho. Oh, louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa Ele fez por nós. E Ele tirou você do lixo. Ele tirou você do mundo. Ele tirou você do inferno. E colocou você a se assentar com os príncipes. Isso é a graça de Deus. Então essa graça, misturada com o Espírito Santo, ela faz você se tornar um cidadão dos céus. E você nunca mais tem desejo de pecar. O irmão Brando chegou a dizer assim: olha, que um filho de Deus, um predestinado, é isso que nós lemos aqui. Que Paulo disse: olha, aquele que dantes conheceu também os predestinou, né? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ele fez toda uma obra nas nossas vidas. E Deus pegou você, limpou, salvou, purificou, justificou, santificou, colocou o Espírito Santo. E o irmão Brandão vem e diz assim: a gente nem tem cheiro de pecado mais. Que coisa maravilhosa. Ele me lavou, Ele me purificou, eu sou um filho de Deus. Então esse Deus que é amor gerou a fé, e da fé veio a graça. E agora, depois da graça, depois desse favor, depois de nos tirar da lama e do pecado, nós estamos caminhando para a perfeição. Nós estamos caminhando para a perfeição. Nós estamos caminhando para ser varão perfeito. Aleluia, o mundo ficou para trás, o pecado ficou para trás. Meu irmão e minha irmã da mensagem, quando você entra nesse estágio,
Olha, quando você entra nesse estágio, Paulo disse assim, o Espírito Santo, ele mora na sua vida, e nesse processo, você jamais vai se perder. Porque um filho de Deus, ele não se perde. Um filho de Deus que tem um nome escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, quando ele entra nesse processo, que ele passou de fé, amor, graça, e chegou à perfeição, ele não se perde mais. O seu nome está escrito lá. Não tem como eu me perder, não tem como eu desviar mais, é algo que já está aqui, não tem como você voltar mais. Um filho de Deus, nascido de Deus, ele não peca. Um filho de Deus, nascido de Deus, ele não peca. João disse isso. 1 João 3, ele disse, um filho de Deus, nascido de Deus, ele não peca mais, porque pecado é incredulidade, e um filho de Deus não é incrédulo. Pecado é falta de fé, e filho de Deus não tem falta de fé mais, ele crê. Ele pode levar um trupicão ali, ele pode de alguma maneira dar uma balançada ali, mas ele não peca mais porque ele tem fé, porque ele acredita, porque a fé que uma vez foi dada aos santos está no coração dele. É um estágio, meu amigo, olha, que Paulo disse em Efésios, você, nesse momento você está selado. Sabe o que é que Deus está fazendo com a sua igreja? O irmão Brana disse, meu irmão trabalhava numa estação de trem, e nessa estação de trem a função dele era inspecionar os vagões, e ele chegava num vagão lá, e ele mexia, balançava as caixas assim, e via se estava tudo seguro, porque aquele trem ia tomar destino para outra cidade. Então ele chegava e olhava, se tivesse alguma caixa ali que ia balançar e aquilo podia cair na estrada, ele vinha, ajeitava, ajustava ali, ou então ele dizia, esse trem não pode viajar agora não. Não pode viajar, mas quando ele inspecionava e estava tudo em ordem, ele vinha e colocava um selo ali. E lacrava aquilo até o seu destino. Agora, aquele vagão que não estava pronto, ele dizia, não, esse foi inspecionado e foi encontrado que precisa organizar ele. A sua vida já pode receber o selo de Deus ou não? Porque uma vez que você está selado, você está com seu destino traçado. Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados até o dia da vossa redenção. O vagão está prontinho, não vai cair nenhuma caixa, então você está selado. E ele fechava aquele vagão e dizia, pode despachar. Sabe o que é que o Espírito Santo está fazendo hoje com o povo de Deus? Sabe o que é que o Espírito Santo está fazendo com essa mensagem? Ele está inspecionando, porque o Espírito Santo ele age como um árbitro. Você já viu o árbitro de futebol? Ele vem e apita, ele está ali no meio do campo, ele está olhando tudo que acontece, e se um jogador chegar no outro lá e pá, ele vem, dá um apito, cometeu uma falta. Aquele jogador, ele sabia que aquilo ali ia dar motivo para ser uma falta, porque todos os jogadores conhecem a regra. Ele sabia que se ele avançasse, ele podia causar um impedimento, mas o juiz está ali para orientar, o árbitro está ali para mostrar onde ele cometeu a falta, e o juiz vem e diz, falta, cartão amarelo, e o camarada daqui a pouco ele está orientado, ele não pode cometer mais falta não, senão você é expulso. Esse é o Espírito Santo. Ele está aqui, e você vai andando na rua, daqui a pouco você dá uma falta, ele vem, falta para você, viu? E se você der outro, ele dá um cartão amarelo. E se você continuar insistindo, ele vai expulsar você. Não deixa ele expulsar você não, que é pior, porque nunca mais volta para o jogo. Então cuidado, o Espírito Santo ele age assim, porque nós sabemos que o problema é esse, o problema não é que nós não sabemos, o problema é que a gente sabe e não faz. Então você sabe onde você vai errar, você sabe que se você continuar com essa vida, continuar com esses pensamentos, continuar com essas atitudes, você vai cometer uma falta. Então o Espírito Santo vem e apita, olha, não faça isso, não entre por esse caminho, não tome essa decisão. Todo culto, o Espírito Santo desce aqui através de um homem e vem e aconselha você, não faça isso. Olha o seu comportamento, olha os seus pensamentos, olha as suas palavras, olha o seu temperamento. O árbitro de Deus está aqui orientando a sua vida.
Mas infelizmente tem pessoas que vão cometer e cometer e cometer até saírem do jogo. Mas aquele que conhece as regras, ele vai dizer: opa, às vezes o camarada comete uma falta sem querer. Ele estava com tanta adrenalina e com tanta vontade de não deixar a pessoa fazer o gol, que vai lá e dá uma queda no outro jogador. E é assim, às vezes a gente está tão eufórico que vem aqui, fala uma coisa e age de uma maneira, mas o árbitro vem e apita e você diz: oh, não era para me ter feito isso. Não era para me ter agido dessa maneira, me perdoa, Senhor. Não vou fazer falta mais não. Não vou cometer isso mais não. E aí você vai, olha, você vai se especializando, você vai chegando a um nível de fé tão elevado, mas tão elevado, que daqui a pouco o fiscal vem, o Espírito Santo, e olha o seu vagão e diz: esse aqui está prontinho. Sela ele até o destino, até a vossa redenção. Olha, meu amigo, meu irmão, nós começamos aqui mostrando as dores de parto que esse mundo está sofrendo. E o Espírito Santo hoje está selando para o destino final. Vamos ficar em pé? Tomara que eu e você possamos estar com as vidas preparadas para recebermos esse selo de Deus. E estarmos selados até o dia da nossa redenção. Não deixe isso passar não, viu? Não deixe isso ficar para trás não. O Espírito Santo, ele está guiando, ele está selando, ele está chamando você. Arrume a sua casa, arrume a sua vida. Nós pregamos aqui um culto desse, eu falei sobre o preço que foi pago. E esse preço pago foi o sangue de Cristo, que foi lá e pagou a pena do pecado que estava sobre você. Você tem 3 coisas aqui especiais. Você tem o preço que foi pago, que foi com a própria vida do Cordeiro dada em meu e em teu lugar. Depois que ele pagou o preço, porque não adianta pagar o preço e você não receber a passagem. Eu vou pagar uma passagem para o senhor, irmão. O senhor quer? Não sabe nem para onde é, né? Não adianta eu dizer: irmão Gilberto, eu comprei uma passagem para o senhor lá para os Estados Unidos, certo? Está comprada a sua passagem. E chega o dia, eu não dei o bilhete a ele. Ele vai viajar? Não tem como ele viajar. Tem como você chegar no ônibus ou no avião e dizer: ó, pagaram uma passagem para mim, eu quero viajar. Ele vai perguntar: cadê o bilhete? Cadê o ticket? Não, já pagaram. Quem pagou? Não, foi um amigo meu, mas cadê? Cadê a passagem? Pai, eu não sei não, pagaram. Jesus pagou o preço e nos deu a passagem. E essa passagem, ela não foi comprada com o nosso dinheiro, porque não tem dinheiro que pague a passagem para lá. Se você chegar no avião e dizer: pai, eu tenho bilhete, eu não tenho bilhete, mas eu tenho dinheiro aqui no bolso. Quanto é? Não, o problema não é mais o dinheiro, o problema é o ticket. Está cheia a minha mala de dinheiro, seu dinheiro não compra mais a passagem. Você tem que ter aqui o voucher para viajar. Você tem que ter a passagem para passar aqui, a pistola fazer pique e você entrar. Não tem. Não compra com dinheiro. Mas Jesus Cristo, ele pagou o preço com o seu sangue. E ele pegou a passagem e nos deu a passagem. Sabe qual é a passagem? O irmão Brana pregou a mensagem: o sinal. Se vires o sinal nos umbrais de vossas portas, eu passarei por vós. Essa era a passagem para que a morte não entrasse na casa dos hebreus. E o irmão Brana disse: mas hoje, esse sinal é o Espírito Santo. O preço por mim e por você, não só por mim e por você, mas pelo mundo todo, porque Deus amou de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo todo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o preço foi pago, mas você tem a passagem? Não adianta eu ter a passagem comprada se eu não estou com um ticket na mão. Não adianta todo o sacrifício de Cristo na cruz, se eu não tenho a passagem que me dá direito a entrar lá. As virgens nécias, elas ficaram porque não tinham a passagem. As virgens nécias, elas não tinham o azeite, e o azeite representa o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver a passagem, você não vai.
Então, existe uma viagem para fazer. Existe um preço pago por essa passagem. O preço já foi pago. A viagem está se aproximando o dia. Mas o bilhete você tem? Eis a questão. E o irmão Brando, na mensagem O Sinal, deu exatamente esse exemplo. A passagem nós temos que ter. E a passagem, quanto custa? Deus diz, é sem dinheiro e sem preço. Ele chegou a dizer assim, olha, vós sendo maus, sabei dar boas coisas a vossos filhos. Se um filho pedir um pão, você não dá um escorpião. Quanto mais, se você pedisse o Espírito Santo ao Pai, será que Ele não ia te dar? Igreja, irmãos e amigos, busquemos esse doce Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Cadê Emanuel? Estou vendo ele. Vem cá, Emanuel. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Há alguns pedidos aqui de oração. Ré maior. Irmã Maria do Socorro pede pela sua família. Irmão Luciano e Glaucia agradece pelas bênçãos. Irmão Francisco Neto pede em seu favor. Irmão Alessandro pede por sua esposa Rebeca, que está sentindo fortes dores na perna e pela sua gravidez. O irmão José Vercosa pede por oração por sua mãe. Oração em favor de Silvano Marques. Irmã Maria da Penha pede em favor de seu neto e pelo seu comércio. Irmão Romualdo agradece pelas bênçãos. Irmã Eliane pede oração em favor de sua mãe e seu vizinho. As irmãs de oração agradecem a Deus pela recuperação da irmã Sebastiana. Irmão Joãozinho agradece pela visita dos diáconos. Oração em favor de Maria Figueiredo e pela sua família. Irmão Oswaldo pede pela sua família. E nós temos aqui pedido de oração por Antônia Ângelo Nunes e Cid Sanuan Ventura Alencar. E também oração em favor da saúde de Ian Samuel. Está aí, Ian Samuel? Tá? Está aí? Vem cá, irmão. Vamos orar por ele. E juntos com o irmão, nós colocamos todos esses pedidos e todos os nomes. E se você tiver um pedido especial aí, crê que esse doce Espírito Santo está aqui. Está quente hoje de manhã, mas nós estamos aqui fugindo de um lugar mais quente ainda, né? Louvado seja Deus. Vamos orar pelo irmão. E você levante as suas mãos em favor do nosso irmão e em favor de cada nome colocado aqui. Todos esses nomes e todas essas pessoas que estão na internet também, de vários lugares, de vários países, Inglaterra, Rússia, Portugal e várias cidades espalhadas pelo Brasil, eles estão contando com as vossas orações. Você pode fechar os seus olhos e pode começar a orar? Senhor Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, aqui está esse pai pedindo pelo seu filho. Nós oramos que o Senhor recupere a sua saúde, que o Senhor dê, ó Deus, saúde para essa criança, que o Senhor possa, esse doce Espírito Santo, possa tocar na vida dele, ó Deus, e fazer com que ele cresça saudável, Pai. Oramos também por esses pedidos de oração, por cada nome colocado nesse papel. Nós sabemos que Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades, e pedimos, Pai, vem com Tua mão forte, vem, ó Deus poderoso, salvando, curando, libertando, trazendo vitória na vida dessas pessoas, e que haja, Pai, de uma maneira sobrenatural, o Teu Espírito Santo descendo no meio do Teu povo e libertando eles de todos os males. Nós cremos na oração, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, Deus, nós queremos Te pedir, venha Espírito Santo e ajuda a todos nós, no nome santo do Senhor. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia, aleluia. O Espírito de Deus está neste lugar. Aleluia. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui.
está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. Você crê que Ele está aqui? Então cante. Vamos terminar orando. Se move neste lugar. Tenha só mais uns momentinhos de adoração. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Então levante as suas mãos e chame Ele na sua vida. Move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. Você pode senti-lo aqui, aleluia. O Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. Oh, aleluia! Então cante, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Oh, aleluia! Senhor Deus, leva-nos em paz agora para os nossos lares. Encaminha, Pai, nossa vida, nossas decisões, nossos projetos, nossas escolhas. Meu Deus, colocamos diante de Ti. Toma o controle de cada vida, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada criança, de cada jovem, de cada ancião dessa igreja, Pai. Nós apresentamos diante de Ti. Abençoa-nos no restante desse dia. O culto que teremos logo mais em Recife, em Natal, em Campina, em Brasília, em Fortaleza. Senhor Jesus Cristo, toma, ó Pai, guia a Tua noiva, sela o Teu povo, meu Deus, até o dia da nossa redenção, até nos encontrarmos contigo nos ares. Aleluia, dá-nos uma boa semana que se inicia. Nos livra de acidentes, de perigos, de assaltos, de mortes, de doenças. Ajuda o Teu povo espalhados por essa terra. No nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude. Apenas uma nota: os DVDs que são pedidos à Fé Perfeita, eles estarão de recesso, e só a partir do dia 4 de janeiro que voltarão. Então quem tem pedido, você pode até fazer, mas eles só vão sair a partir do dia 4. Deus os abençoe. Vire para o seu irmão e vire para a sua irmã e diga para ele: meu irmão, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Move-te em mim,
move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Dê um sol sustenido. Deus abençoe, irmão Marcos, sua família. Recompense. Quando o Espírito de Deus se movia e até então nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas, o som tá ruim, tá vendo? Quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar, onda na areia se desfez, você já estava ali. Predestinação, antes da fundação do mundo, Deus por sua presciência, no atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, e sob grande inspiração Ele te fez como obra-prima do amor do Salvador. Tu és o príncipe em terra de plebeu, por isso não há um só mal pra te vencer. Não há abismos que te façam desistir. E se cansado ainda assim, é certo que dessa fila tu jamais irás sair.